Sim, concurseiro, sou o mestre Mário e apresento para vocês agora algumas questões que já estão disponíveis no meu curso de português da Banca Avança. Acesse o nosso site, conheça todos os nossos preparatórios e venha fazer parte da turma da aprovação com o mestre. Então, vamos falar agora sobre tempos e modos verbais. Os verbos derivados, você já sabe como é feita a conjugação deles. Tem também os verbos do Mário, você já os conhece? Então, você sabe que na nossa lista contemplando tempos e modos verbais, eu corrijo questões e deixo também algumas dicas para vocês contemplando esses assuntos dentro de tempos e modos verbais. Vamos lá? De acordo com as regras gramaticais da língua portuguesa, assinale a alternativa que apresenta a forma correta quanto ao uso do modo imperativo negativo da palavra falar. Vi ainda há pouco o quê? Que o modo imperativo ele traz o quê? Uma ordem, dica, sugestão e pedido também. Agora aqui nós temos o imperativo negativo, que vai negar. Se nega, tem o não. Então aqui já facilitou bastante por ser uma questão de nível fundamental. Obviamente, se for uma prova de média ou superior, não vai aparecer dessa forma. Falarão aqui é o quê? Futuro, não é isso? E eles falaram aqui, nós já temos o pretérito perfeito, passado. Ele falou também no passado. Não fale, não estude. Se aparecer assim, você já vai observar que é o quê? O modo imperativo. Negativo, olha o não aí. Imperativo. Falaste da mesma forma, vós falastes. É o passado também. No texto aparece a seguinte expressão: marque a alternativa incorreta sobre a conjugação do verbo precisar. Precisa da alternativa incorreta. Então vamos ver aí qual que pode ser a correta. As equipes precisarão. Quando falo lá precisarão, eu já observo que não é futuro do presente do indicativo. Certinho. Então preciso dar errada. As equipes precisavam é passado. Se é passado é pretérito. Pretérito imperfeito, ação repetida, uma ação que se repetia no passado. Então, ação repetida, ele precisava. Então, por vários momentos, ele praticava aquela ação de precisar. Pretérito perfeito é uma ação finalizada. Precisei. Pronto e acabou. As equipes precisaram novamente orar, pretérito mais que perfeito. As equipes precisariam, pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo é o SSE. Então, precisaria que é o quê? Futuro do passado, futuro do pretérito, como aparece aqui, futuro do pretérito. Quando as equipes precisarem, futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, anote aí também, geralmente aparece quando ou então o se mais o verbo no infinitivo, só que esse verbo no infinitivo flexionado, correto? Então pode ser quando ou então se as equipes precisarem. Você observa aqui que o quê? Aqui eu tenho um verbo no infinitivo, só que é o infinitivo flexionado. Então voltando aqui e corrigindo, a alternativa D é a que está errada. Analise as frases a seguir e classifique a voz verbal de cada uma, respectivamente. Então, as vozes verbais: voz passiva, voz ativa, voz reflexiva. Voz passiva, o sujeito vai praticar a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. Voz reflexiva, as duas coisas, ele pratica e sofre. Quem praticou a ação de tomar o café? O sujeito Mariano. Então, a primeira eu já sei que é voz ativa. Então, já venho aqui, descarto, descarto, descarto. Eu me cortei hoje quando estava sozinho. Quem praticou a ação de cortar? Eu, não é isso? Quem sofreu a ação? Eu também sofri. Então, quando pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, é o quê? Voz reflexiva. Então, alternativa B. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Aumentou-se. Aqui você já observa. Primeiro, o se, vamos marcar o se para saber, é voz passiva. Então, aqui eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Este se é uma partícula passivadora. Neste caso, o verbo, se fosse concordância, vai concordar com o sujeito paciente. Então, quem sofreu a ação de ser aumentada a vigilância? Então, o sujeito aqui sofre
a ação, a vigilância, sofreu a ação. Por isso que é voz passiva.